Sou Margarida Helena Teixeira, tenho 83 anos. E há 3 anos sentei-me no consultório do meu médico e ouvi ele dizer algo que fez meu sangue gelar. Margarida, se isso continuar, estamos caminhando para um declínio cognitivo precoce. A privação crônica de sono na sua idade não é apenas exaustão. É perigoso. Eu tinha ido lá porque não conseguia dormir. Eu vinha acordando todas as noites entre 3 e 5 da manhã há 8 meses seguidos. Totalmente desperta. Coração acelerado. Mente acelerada. E eu estava me desfazendo. Eu não conseguia me lembrar de palavras simples. Eu ficava parada na cozinha, segurando a cafeteira, esquecendo o que tinha ido fazer lá. Fui grossa com a Sara quando ela perguntou se eu estava bem. Quase soltei a mão da Emma quando atravessamos a rua porque minha mente estava em outro lugar. O médico olhou para mim por cima dos óculos e disse: "Você precisa resolver isso." Logo, mas aqui está o que ele não me disse. Ele não me disse como. Ele ofereceu pílulas para dormir, do tipo que te deixa grogue e confusa na manhã seguinte, do tipo que fez minha mãe cair e quebrar o quadril aos 76 anos. Eu disse não, e saí daquele consultório me sentindo mais sozinha do que em anos. Porque se o médico não podia me ajudar, quem poderia? Se você tem mais de 65 anos e acorda entre 3 e 5 da manhã, preciso que você me escute. O que estou prestes a te contar não é o que diriam em um consultório médico. Não é o que você encontrará em um artigo de revista sobre higiene do sono. É o que descobri, completamente por acidente, depois de já ter tentado de tudo e falhado. E isso não apenas me devolveu o sono, devolveu-me a minha vida. Deixe-me levá-la de volta ao início disso tudo. Eu tinha 79 anos. Durante a maior parte da minha vida adulta, fui uma pessoa que dormia bem, não perfeitamente. Eu acordava 1 ou 2 vezes para ir ao banheiro, talvez, mas conseguia voltar a dormir. Eu dormia minhas 7 horas, acordava por volta das 6h30, e era isso. Então, aparentemente, da noite para o dia, tudo mudou. Comecei a acordar às 3h17 da manhã. Não às 3 eu, não às 3h30, 3h10. Eu sei porque encarava aquele relógio todas as noites, assistindo aos números brilharem no escuro como se estivessem zombando de mim. No início pensei que fosse um acaso, um pesadelo, algo que comi, o cachorro do vizinho latindo. Então eu ficava deitada lá, olhos fechados, respirando devagar, dizendo a mim mesma que pegaria no sono de novo a qualquer minuto. Mas eu não pegava. Minha mente começava a funcionar. Primeiro eram coisas pequenas. Tranquei a porta dos fundos. Preciso ligar para a farmácia amanhã. Aquela mancha no tapete. Depois coisas maiores. Coisas mais pesadas. Por que os filhos não ligaram? Estou me tornando um fardo. Quanto tempo ainda me resta? E quanto mais eu tentava silenciar meus pensamentos, mais altos eles ficavam. Eu ficava deitada lá por 1 hora, às vezes 2. Quando o sol nascia, eu me sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão, exausta, com a mente nublada e irritada. E na noite seguinte acontecia de novo. No começo não contei a ninguém. O que eu deveria dizer? Não consigo mais dormir? Parecia tão trivial. Como reclamar de uma unha encravada quando outras pessoas tinham problemas reais? Minha amiga Helen tinha acabado de ser diagnosticada com diabetes. O marido da minha irmã, Joana Alves, estava no hospital. Quem era eu para reclamar de não dormir? Então guardei para mim e tentei resolver sozinha. Comecei com as coisas óbvias. Leite morno antes de dormir que tinha um gosto horrível e não fez absolutamente nada. Depois comprei gomas de melatonina na farmácia. O rótulo prometia sono profundo e reparador com um delicioso sabor de frutas. Tomei todas as noites por 3 semanas. Elas me deixavam grogue na manhã seguinte, como se eu estivesse caminhando na lama, mas não me impediram de acordar às 3 da manhã. Eu ainda ficava deitada lá totalmente desperta, só que agora me sentia lenta e confusa também. Então parei. Em seguida cortei a cafeína completamente. Nada de café depois do meio-dia. Depois, nada de café de jeito nenhum, o que pareceu abrir mão de um dos últimos pequenos prazeres que me restavam. Não adiantou.
Continuei acordando. Ajustei o termostato. Comprei 3 travesseiros novos, cada um supostamente projetado para alinhamento espinhal ideal e sono reparador. Comprei cortinas blackout tão grossas que transformaram meu quarto em uma caverna. Ainda assim, 3 horas da manhã, todas as noites. E quanto mais tempo durava, pior ficava todo o resto. No 6º mês, eu mal funcionava. Eu sentava à mesa da cozinha de manhã, encarando o meu café, descafeinado agora, sem graça, e sentia como se estivesse desaparecendo. Minhas mãos tremiam às vezes. Eu não conseguia me concentrar o suficiente para terminar um jogo de palavras cruzadas. Perdi a peça de teatro da escola da Emma porque anotei a data errada. Sarah olhou para mim uma tarde e disse: "Margarida, você está bem? Você parece não ser você mesma." "Estou bem", eu disse. Rápido demais. Ácida demais. Ela não insistiu, mas pude ver a preocupação nos olhos dela e me senti envergonhada. Envergonhada por não conseguir fazer algo tão simples quanto dormir. Envergonhada por estar me desfazendo por algo que não deveria ser tão difícil. Foi quando marquei a consulta com o médico. Contei tudo a ele. O despertar, a exaustão, o esquecimento que estava começando a me assustar. Ele fez alguns exames de sangue. Verificou minha tireoide, meu coração, tudo normal. Então ele recostou na cadeira e disse: "Margarida, você não está dormindo o suficiente. E na sua idade isso é um problema sério." Ele me explicou como se eu fosse uma criança. O sono é quando seu cérebro elimina toxinas, quando seu corpo se repara, quando suas memórias são arquivadas corretamente. Sem ele, tudo entra em colapso. Função cognitiva, regulação emocional, saúde física. Se isso continuar, disse ele, estamos caminhando para um declínio cognitivo precoce, possivelmente demência. O ambiente esfriou. Ele continuou falando, mas eu mal ouvia. Tudo em que conseguia pensar era: é isso. É assim que começa. Estou perdendo a cabeça porque não consigo dormir. Então ele me deu uma receita. Pílulas para dormir. Tome uma antes de dormir, disse ele. Deve ajudar. Olhei para o papel na minha mão e pensei na minha mãe. Ela tomou pílulas para dormir por anos. Ela caiu aos 76 anos, quebrou o quadril e nunca se recuperou de verdade. Não quero pílulas, disse baixinho. Ele suspirou. Então não sei o que te dizer, Margarida. Higiene do sono. Exercícios. Rotina. Você conhece a história. E foi só isso. Ele me mandou para casa com uma receita que eu não iria aviar e conselhos que eu já tinha tentado. Sentei no meu carro no estacionamento e chorei. A terceira coisa que tentei foi a oração. Não sou especialmente devota, mas sempre encontrei algum conforto nisso. Um tipo de conversa silenciosa com algo maior do que eu mesma. Então, uma noite às 3h14 da manhã, cruzei as mãos sobre o cobertor e rezei. Pedi descanso, paz, para que meu corpo simplesmente me deixasse dormir. E esperei. Nada. O teto continuou escuro. Meus pensamentos continuaram girando. O relógio avançava, 3h18, 3h24, 3h37. Senti-me tola. Não porque não acredito na oração, mas porque percebi que estava esperando que algo acontecesse comigo, em vez de fazer algo eu mesma. Eu estava esperando ser resgatada. E deitada lá no escuro, exausta e com medo, entendi. Ninguém estava vindo. Nem um médico, nem uma pílula, nem Deus. Se eu quisesse dormir de novo, eu tinha que descobrir isso sozinha. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira. Eu estava acordada desde as 2h51 da manhã. Sei porque verifiquei o relógio 14 vezes. Quando o sol nasceu, eu mal conseguia ficar de pé. Consegui chegar à cozinha, enchi a chaleira e fiquei lá parada, encarando-a. E então comecei a chorar. Não alto, não de forma dramática. Apenas lágrimas silenciosas e exaustas escorrendo pelo meu rosto enquanto a chaleira chiava no fogão. Eu nem sabia por que estava chorando, exceto que eu sabia. Eu estava cansada. Tão cansada. Cansada de acordar sozinha no escuro. Cansada de sentir que meu próprio corpo tinha se voltado contra mim. Cansada de ter medo de que fosse assim que o resto da minha vida seria. Sentei à mesa, coloquei a cabeça nas mãos e pensei:
Não aguento mais isso. Naquela tarde, Linda Teixeira ligou. Conversamos por alguns minutos sobre o trabalho dela, as crianças, o tempo. Então ela pausou. Mãe, você não está nada bem. Estou bem, disse automaticamente. Não, você não está, disse ela. Você soa exausta. Há quanto tempo isso está acontecendo? Não respondi. Mãe, há quanto tempo? 8 meses, disse baixinho. Silêncio. 8 meses? A voz dela subiu. Por que você não me contou? Eu não queria te preocupar. Bem, estou preocupada agora, disse ela. Você foi a um médico? Sim. Ele me deu pílulas. Não estou tomando. Ela ficou quieta por um momento. Então ela disse, vou te mandar uma coisa. Por favor, apenas dê uma olhada. Por favor. Linda. Mãe. Por favor. 2 dias depois, um link apareceu no meu e-mail. Assunto, apenas tente isso. Estou te implorando. Eu abri. Era algo chamado Silver Sleep, um programa de sono projetado especificamente para adultos mais velhos. Sem pílulas. Sem conselhos genéricos. Um programa estruturado baseado em como corpos envelhecidos realmente dormem. Encarei a tela. Já vi anúncios de cura milagrosa suficientes para durar 3 vidas. Não confio em coisas que prometem demais. Mas Linda Teixeira tinha escrito uma nota no final. A mãe da Daiane tentou isso. Ela não dormia a noite toda há 2 anos. Agora ela dorme. Por favor, apenas dê uma olhada. O que você tem a perder? Fiquei sentada lá por um longo tempo. O que eu tinha a perder? Mais um mês acordando às 3 da manhã? Mais uma estação tropeçando nos meus dias meio morta de exaustão? Mais um ano me vendo desaparecer? Cliquei no link. O programa não era o que eu esperava. Não prometia que eu dormiria a noite toda instantaneamente. Não me dizia para comprar aparelhos caros ou tomar suplementos. Em vez disso, me fez perguntas. Há quanto tempo você acorda? A que horas você costuma acordar? Como você se sente quando acontece? Ansiosa? Inquieta? Desconfortável fisicamente? Respondi honestamente. E então ele construiu um plano para mim? Não uma lista genérica. Um plano baseado nas minhas respostas, meus hábitos, meu corpo. Ele me disse para parar de beber água depois das 19 horas. Não porque a hidratação seja ruim, mas porque minha bexiga estava me acordando mais do que eu percebia. Ele me disse para sair da cama depois de 15 minutos acordada em vez de lutar contra isso, para sentar em uma cadeira, respirar devagar e deixar meu sistema nervoso reiniciar. Ele me disse para anotar 3 coisas antes de dormir. Não um diário de gratidão, apenas 3 coisas com as quais meu cérebro poderia se preocupar para que não me emboscassem às 3 da manhã. Coisas simples, coisas que eu realmente poderia fazer. Não era mágica, era apenas prático, específico, construído para mim. Na primeira noite segui o plano. Parei de beber água às 7. Anotei 3 coisas: ligar para a farmácia, verificar a tranca da porta dos fundos, aquela coisa que a Suzana disse na semana passada. Fui para a cama às 10h30 e às 3 ou 9 da manhã acordei. Mas desta vez não fiquei deitada com pavor. Levantei. Sentei na cadeira perto da janela, enrolei um cobertor nos ombros e respirei. 4 tempos inspirando. 6 tempos expirando. Não lutei contra isso. Não entrei em pânico. Eu apenas sentei. E depois de talvez 12 minutos, senti meu corpo começar a se acalmar. Voltei para a cama e dormi. Não a noite toda, mas dormi. Na segunda noite, acordei às 3h31. Fiz a mesma coisa. Dormi de novo. No final da primeira semana, eu ainda acordava às vezes, mas não ficava acordada. E isso mudou tudo. Olha, preciso te contar uma coisa. Quase não compartilhei isso, porque a verdade é que meus filhos não amam que eu fale sobre essas coisas publicamente. Davi Teixeira acha que estou compartilhando demais. Suzana se preocupa que as pessoas pensem que estou caindo em golpes. Linda Teixeira foi quem me mandou o programa, então ela entende. Mas até ela disse, mãe, talvez não coloque tudo na internet. E eu entendo a preocupação deles. Eu entendo. Eles me amam. Eles querem me proteger. Mas aqui está o que eu disse a eles.
Se houver pelo menos uma mulher por aí deitada acordada às 3 da manhã, aterrorizada por achar que está perdendo a cabeça, sentindo-se tão sozinha quanto eu me senti, ela merece saber que existe algo que pode ajudar. Escrevi sobre isso em um livro que acabei de lançar. Chama-se O Código da Liberdade. Tem tudo. As estratégias de sono, as rotinas, o que funcionou, o que não funcionou. Todas as coisas que gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 79 anos e estava me desfazendo. Ainda fico nervosa com as pessoas lendo, honestamente. Parece vulnerável, exposta. Minha filha Susana disse que eu deveria tirar do ar, que estou me abrindo para críticas. E talvez eu tire. Talvez a pressão da família vença e eu o retire. Mas por enquanto está lá. O link está no comentário fixado. O programa Silver Sleep também está lá. Foi isso que usei. Foi isso que me devolveu o sono. E estou te contando sobre isso não porque sou paga, não recebo um centavo, mas porque me lembro de estar deitada naquele consultório médico, aterrorizada, sem nenhuma ajuda real oferecida. E não quero que você se sinta assim. Mulheres já estão usando isso. Mulheres como você. Evelyn, 74 anos, da Pensilvânia, escreveu para mim no mês passado. Eu não dormia depois das 4 horas da manhã há 18 meses. 18 meses. Eu achava que meu cérebro estava quebrado. Com uma semana, dormi até às 6. Eu realmente chorei. Ruth, 80 anos, de Michigan. Minha filha encontrou isso e me implorou para tentar. Não achei que nada funcionaria, mas funcionou. Tenho minhas manhãs de volta. Não percebi o quanto tinha perdido. E a mãe da Diane, aquela que Linda Teixeira me contou, ela me mandou uma mensagem através da Linda Teixeira. Diga à sua mãe obrigada. Sinto-me eu mesma novamente. Essas não são mulheres especiais. Elas não estão fazendo nada que você não possa fazer. Elas estavam apenas cansadas, com medo, desesperadas, como eu estava, e elas tentaram algo diferente. Já se passaram quase 3 anos. Ainda acordo às vezes, não todas as noites, mas talvez 1 ou 2 vezes por semana, mas não sinto mais pavor, porque sei o que fazer. Eu levanto, eu sento, eu respiro, volto para a cama, e na maioria das noites durmo direto até de manhã. Sarah notou a mudança depois de 1 mês. Você parece mais leve, ela disse uma tarde quando fui buscar a Emma na escola. Estou dormindo melhor, eu disse. Ela sorriu. Sério? O que mudou? Contei a ela. Sobre Linda Teixeira me enviar o programa. Sobre como fui cética no início. Sobre como acabou sendo simples. Fico tão feliz, ela disse baixinho. Eu estava preocupada com você. Eu não tinha percebido que ela estava preocupada, mas olhando para trás, é claro que estava. Eu era apenas uma sombra de mim mesma. Emma também notou do seu jeito. Uma manhã ela olhou para mim enquanto caminhávamos e disse: Dona Margarida, a senhora está sorrindo mais. Estou, eu disse. Ela assentiu. A senhora costumava parecer cansada. Agora a senhora parece feliz. A sabedoria das crianças. Apertei a mão dela e pensei, ela tem razão. Eu estava feliz. Não porque minha vida tivesse mudado de alguma forma dramática, mas porque eu podia vivê-la novamente. Eu conseguia pensar claramente. Conseguia estar presente. Conseguia aproveitar minhas manhãs em vez de me arrastar por elas como um fantasma. O sono tinha me dado isso. E não foi um milagre. Foi apenas uma decisão de tentar algo diferente quando todo o resto tinha falhado. Aqui está o que eu gostaria de ter sabido há 3 anos. Acordar às 3 da manhã não é um defeito de caráter. Não é algo que você supera com força de vontade ou resolve ficando deitada no escuro e sofrendo. Seu corpo está tentando te dizer algo. E a solução não é lutar mais. É ouvir. Ajustar. Encontrar o que realmente funciona para você. Para mim foi o Silver Sleep. Não é perfeito. Não é mágica, mas funcionou. E funcionou porque foi específico. Construído para corpos mais velhos, para as coisas que realmente nos acordam à noite, problemas de bexiga, regulação de temperatura, pensamentos acelerados. Coloquei tudo o que aprendi em O Código da Liberdade porque queria tudo em um só lugar. Para mim, para você, para qualquer um que precise. E sim, sei que meus filhos estão nervosos com isso.
Susana continua dizendo: Mãe, e se as pessoas te julgarem? E eu disse a ela: Então que me julguem. Mas se ajudar alguém, não me importo. Porque me lembro de como era estar sozinha naquele consultório médico sem respostas reais. Lembro-me de chorar na minha cozinha ao nascer do sol, pensando que nunca mais me sentiria eu mesma. E se compartilhar o que funcionou para mim significa que uma mulher a menos se sente assim, vale a pena. Mesmo que eu tire do ar amanhã porque minha filha me pedir, mesmo que fique disponível apenas por um tempinho, agora está lá. E o programa também. Os links estão no comentário fixado. Espero que você dê uma olhada. Mulheres como Joanne, 76 anos, de Ohio, já estão mudando suas vidas com isso. Ela escreveu: Eu acordava às 3h30 todas as noites por 2 anos. 2 anos. Meu médico continuava receitando pílulas. Este programa me ensinou o que meu corpo realmente precisava. Eu durmo agora. Sono de verdade. E Carol, 72 anos, da Virgínia. Eu estava tão exausta que não conseguia lembrar os nomes dos meus netos na metade das vezes. Achei que fosse demência. Não era. Era privação de sono. Isso me devolveu meu cérebro. E Helen, 81 anos, a mesma Helen que mencionei anteriormente, ela tentou depois que contei a ela. Margarida me contou sobre este programa e pensei: o que tenho a perder? Com 3 semanas estou dormindo, realmente dormindo. É como ganhar uma segunda chance. Essas são mulheres reais, vidas reais. Mudaram porque tentaram algo em que quase tinham desistido. Se você está deitada, acordada às 3 da manhã agora, lendo isso no seu celular no escuro, preciso que você saiba. Você não está quebrada. Você não está imaginando coisas. E você não precisa viver assim. Eu não achei que voltaria a dormir bem, mas durmo agora, não perfeitamente, nem todas as noites, mas o suficiente. E se eu consigo, talvez você também consiga. Não sei por quanto tempo o livro ficará disponível. A pressão da família é real. Susana já me pediu 2 vezes esta semana para pensar em tirar do ar. E talvez eu tire, mas agora está lá. O programa, o livro, tudo o que aprendi no comentário fixado. Por favor, dê uma olhada. Porque essas horas das 3 da manhã, elas não precisam mais roubar sua vida. Elas não roubaram a minha. E elas não precisam roubar a sua. Obrigada por sentar comigo durante tudo isso. Se ajudou, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse. É bom saber que alguém está ouvindo. E se você tentar o programa, se funcionar para você mesmo que um pouquinho, me conte. Eu adoraria saber. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você?